Bom, agora sim, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leonardo Gonçalves e hoje nós estaremos falando sobre a integração da plataforma ePlan, juntamente aí com o Autodesk Volt, tá? E como nós vamos gerenciar o ciclo de vida dos nossos produtos, gerenciando não somente os dados, mas sim os processos que envolvem o desenvolvimento dos mesmos, perfeito? Bom, comigo aqui nesse webinar eu tenho o Renan. O Renan, ele é da Pars, tá? Que é a empresa que representa a Autodesk aqui no Brasil. Ele vai se apresentar aqui para vocês também. Me apresentar um pouquinho aqui, antes de tudo. Como eu disse, meu nome é Leonardo, eu sou consultor de negócios da ePlan Brasil. Então, o que eu atuo, né? Como que eu atuo aqui dentro da empresa? Eu trabalho entre o departamento técnico e o departamento comercial. Então, tecnicamente, eu continuo evoluindo, adquirindo novos conceitos da plataforma ePlan e das plataformas que interagem com a ferramenta, tá? E ajudo também o departamento de vendas ali com os conceitos técnicos, ajudando nas demonstrações, dos mapeamentos de processos e assim sucessivamente. Deixei aqui o QR Code do meu LinkedIn, vocês podem ir lá no meu LinkedIn, mandar dúvidas, qualquer questão estarei respondendo, tá bom? Vou passar a bola aqui agora para o Renan, para ele se apresentar para vocês. Seja muito bem-vindo, Renan. Obrigado, Léo. Primeiramente, bom dia a todos. Como o Léo citou, eu sou especialista técnico das soluções Autodesk pela Pars. Tá? A Pars ela é a distribuidora exclusiva da Autodesk aqui no Brasil. Tá? E eu ajudo, né, praticamente a todo o time Autodesk e time de canais, né, hoje junto aqui com a Reskill. Eu ajudo a evangelizar, né, a catequizar aí nosso mercado a utilizar as soluções Autodesk e sempre mostrando, né, a viabilidade e fazendo toda a arquitetura de soluções da Autodesk para uma melhor performance e melhor eficiência da ferramenta. Tá? Então, muito prazer, sejam muito bem-vindos ao webinar. Obrigado, Renan. Bom, pessoal, deixei o meu LinkedIn, o Renan deixou o dele também, mas eu peço para vocês seguirem tanto a Reskill Tecnologia, que é a empresa que está representando a Autodesk aqui pela ePlan, e a Pars também, como o Renan disse, é a empresa que distribui a Autodesk aqui no Brasil para as revendas, tá bom? Então sigam a gente lá também. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, pessoal, como eu disse, eu sou da ePlan, né? Mas quem está representando a Autodesk pela ePlan é a Reskill. Então, vou explicar um pouquinho a trajetória dessas empresas. A ePlan, ela se deu início aqui no Brasil em 1996, é uma empresa já muito consolidada em nosso país aí, com a distribuição não só do software, mas do conhecimento de engenharia que esse software pode proporcionar, tá? Em 2011, a ePlan fez uma parceria com a Autodesk para também estar proporcionando conhecimento dessas ferramentas e distribuindo aí entre os nossos clientes. Em 2019 surgiu a Reskill, que é a empresa que vai cuidar das tecnologias da Autodesk pela ePlan, tá bom? Mas para que fique fácil de todo mundo, para que fique fácil para todo mundo entender, tudo do mesmo grupo, tá? A Reskill vem ali da ePlan, então eu trabalho pela ePlan, mas qualquer dúvida que vocês tiverem referente ao Autodesk e acionar ali a Reskill, eu posso estar ajudando também, perfeito? Bom, nossa agenda de webinar hoje, né? Falaremos sobre a documentação entre os departamentos dentro ali da sua empresa, então seu fluxo de trabalho diário ali no desenvolvimento do seu produto, como resolver a desorganização entre os departamentos, ou seja, as trocas de documentações, as trocas de informações, os inputs que a gente tem que dar dentro de cada departamento nas pessoas para que o processo continue após um processo anterior e assim sucessivamente, tá? Como que as plataformas trabalham em conjunto, então a integração entre o Volt e o ePlan, né? O ePlan é uma plataforma de engenharia e o Volt é a plataforma que vai estar proporcionando essa organização aí de desenvolvimento. E no fim, nós falaremos sobre, nós responderemos as perguntas aí que vocês estarão mandando para a gente. Então, assim como eu disse no início, qualquer pergunta, qualquer dúvida durante o webinar, digita lá para a gente vai estar respondendo no final, perfeito? Bom, a grande questão que a gente sempre fala quando a gente vai falar de gerenciamento de dados, gerenciamento de documentações, é que se existe diferença entre arquivo e documento, né? Então, o que vocês acham, pessoal? Vocês acham que existe uma diferença
entre arquivo e documento? É a mesma coisa? Bom, vamos lá. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês. O que seria um arquivo, né? Arquivo, pessoal, são informações que a gente usa no nosso dia a dia, que não fazem parte de um ciclo de desenvolvimento, que não tem data para entrega, que não tem mais de uma pessoa trabalhando no mesmo, não tem um departamento esperando essa documentação para que um produto, alguma coisa que está sendo desenvolvida, tenha continuidade, né? Então, como, por exemplo, uma música, um arquivo, uma receita de bolo, um livro, uma imagem, uma foto ali que você vai postar na sua rede social. Então, são informações que você usa no seu dia a dia, informações pessoais e que não exigem uma importância, né, de uma outra pessoa trabalhar nessa informação, perfeito? E o que seria um documento? O documento é uma especificação técnica, um projeto, uma lista de peças, uma proposta comercial, um e-mail que você manda para um fornecedor, para um cliente. Então, são informações que geralmente tem mais de uma pessoa trabalhando, exige um desenvolvimento, exige um conhecimento técnico, envolve multas, envolve prazos, e que se mais de uma pessoa trabalha nesse documento, né, a gente precisa de um gerenciamento, a gente precisa entender o que aconteceu, quais foram as versões e revisões que foram geradas em cima desse documento. A gente precisa ter isso bem claro, qual que é a diferença entre os dois, porque de maneira cultural, né, a gente aprende a salvar os nossos documentos como arquivos. Ali no Windows Explorer, a gente sabe muito bem, salvando ali dentro, ele adquire somente um nome e uma data, que muitas vezes a gente perde esses documentos, a gente não sabe qual que é a verdade ali dentro da nossa empresa, tá bom? Então, a gente precisa primeiramente entender a diferença entre esses dois. Vou passar a bola agora para o Renan, ele vai dar continuidade aqui no nosso web. Perfeito, perfeito, Léo. E até complemento, né, que muitas vezes a gente coloca que o Office ali que a gente utiliza no dia a dia, que o Explorer, realmente são ferramentas muito boas, mas para uso pessoal, né? A gente não tem a característica de uma ferramenta de engenharia própria para engenharia. Então, para uso pessoal, ela vai atender muito bem, ela vai proporcionar tudo que a gente precisa ali para o uso pessoal do nosso dia a dia. Porém, quando a gente fala de engenharia, principalmente, a gente precisa ter mais complemento, né, nessas ferramentas. E hoje, né, vendo o cenário atual, aqui a gente vê a correria que né, o ambiente hoje das organizações, e até hoje um pouco mais desafiador, porque cada um hoje trabalha um pouco mais em casa, né, do que era antigamente, o nosso novo normal, né, podemos dizer assim. Então, como que a gente pode melhorar esse ambiente, né, esse ambiente tanto físico quanto remotamente entre os departamentos? Então, essa é a nossa provocação, essa é a nossa pergunta que a gente faz para a gente poder iniciar realmente a parte mais detalhada de como a gente vai tentar resolver esses problemas, né? Então, esses são os desafios, né, que vão impactar diretamente, né, o nosso desempenho. Então, aqui a gente traz um pouco das dores que a gente encontra no dia a dia, né? Então, aqui a gente tem uma empresa que construiu um produto errado, porque o chão de fábrica estava trabalhando numa versão ou incorreta ou uma versão desatualizada, né? Eu acredito que nunca aconteceu com ninguém que esteja aqui nesse web, né? Com certeza. Os níveis de satisfações dos clientes, né, sofreram porque o grupo, né, de suporte ao cliente não pode encontrar, né, não pode tanto o e-mail quanto o documento que realmente esteja linkado ao projeto. Então, a busca, né, por essa informação, ela fica perdida, ela vai parar num limbo que a gente acaba não encontrando essa informação ou não sabendo onde a gente colocou. Né? E fica aquela coisa que quando a gente não precisa, a informação aparece. Né? E quando a gente tem um sistema de gerenciamento, a gente já começa a eliminar esses erros. A produção foi adiada porque as pessoas estavam inserindo manualmente os dados na lista de peças. Então, isso é um erro, né, que normalmente a gente encontra justamente e principalmente por não ter ali um modelo vinculado, não ter o controle, né, realmente do documento. E pode acontecer, né, de manualmente alguém ali falar, não, vai ser só essa alteração. E futuramente, quando a gente vai procurar essa informação ou saber
né, da onde surgiu tal informação, a gente não tem o histórico, a gente não sabe quem alterou, não sabe como que mudou. Então, esses são um dos principais desafios, tem mais alguns à frente, né? Os engenheiros não puderam encontrar informações atualizadas sobre as peças ao projetar um produto. Portanto, geram novos cadastros de peças já existentes que impactou no aumento do custo dos produtos vendidos. O que isso quer dizer? Que muitas vezes a engenharia, por ter essas perdas de informação, acabam não reutilizando, né, acho que assim, depois do funcionário, o ativo mais valioso da empresa é a informação. Eles não acabam reutilizando a informação que já existe, né? Então, eles acabam criando coisas novas, gastando ali hora homem, né, de ter que projetar algo do zero, algo que já foi projetado. Então, uma vez que isso é gerenciado corretamente, a gente consegue a gente começa a eliminar esses pequenos erros. E o time to market, né, que era realmente um desafio, né, devido todo o processo, de todo o fluxo, né, de pessoas envolvidas ali na cadeia, ineficiente, né, no compartilhamento, né, entre a informação. O fluxo da informação ela é perdida, né, ela é quebrada em alguns pontos entre os departamentos, e aí isso impacta diretamente, né, o time to market, né, a entrega do produto ao mercado. Né? Então, realmente, como que a gente consegue pensar nesses desafios, né, utilizando algumas ferramentas? Pode ir pro. Esse último ponto eu acho muito importante, Renan, porque, né, hoje em dia a gente sabe que tem muitas empresas fazendo projeto, né? Então, a concorrência ela está enorme. Então, para você ser mais competitivo, o time to market da sua empresa tem que ser um nível muito alto, né? Então, você tem que conseguir entregar ali no menor tempo possível. Então, se você tiver esse time to market aí bem rastreado, né, um tempo de qualidade para entrega do seu produto, você vai conseguir ser mais competitivo aí com as outras empresas também, né? Exatamente, porque o time to market é justamente o que dá a visão geral de tudo, né? Desde da entrada do pedido do cliente até a entrega final do produto, né? Então realmente Exatamente. Tem que ser visto, né? Não tem jeito. Vou lançar a pergunta aqui para o pessoal. Boa. Esses pontos citados pelo Renan, pessoal, são pontos que lhe soam familiar? Tudo isso que ele comentou aqui para vocês acontece no dia a dia? Ou já aconteceu alguma vez? Vou lançar aqui a pergunta para vocês. Vou guardar só vocês responderem essas perguntas. Pelo menos um dos pontos, né? O Renan ele citou 5 ali, se pelo menos um dos pontos aconteceu, indiquem aqui para a gente. Se vocês quiserem fazer algum comentário, pode mandar ali em perguntas também, a gente vai estar comentando aqui também. Só mais alguns segundos, a maioria já quase votou, faltam algumas pessoas somente. Vamos lá. Vou finalizar aqui, pessoal. E vou colocar o resultado aqui na tela para você, Renan. Perfeito. Aí. Então, eu acredito que essas dores são realmente algo que vem acontecendo no dia a dia, né? E realmente ter ferramentas que auxiliem, né, a solucionar essas dores, acho que esse webinar realmente vai fazer muito sentido, né, Léo? Perfeito. 92% ali dos participantes reconheceram algum ponto, pelo menos. Bom, vamos lá. Seguindo o fluxo, né? Então, imagina, vamos desenhar aqui, né, de forma narrativa, né, podemos dizer assim, um fluxo, né, de um projeto, né, que se inicia lá no marketing através de documentos relacionados a esse departamento, né? Então, atas de reunião, e-mail, requisitos do produto, análise competitiva, análise financeira, né, justamente para viabilizar, né, esse projeto, relatórios de pesquisas de mercado interno, relatórios de pesquisas de mercado externo, análise de viabilidade. Então, realmente, imagina a relação de documentos, né, que são vistos e revistos, alterados, editados no marketing.
e essas informações elas precisam passar para frente, né? Elas precisam ir para o próximo passo, né? Que é a parte do design, a concepção, né, do design. Então ali a gente tem reuniões, né, praticamente para tomadas de decisões de como será um produto novo, se vai ter necessidade de alterar algum produto já standard, e-mails, documentos conceituais, diagramas funcionais, relatórios de testes, documentos eletrônicos, né, tanto de EPLAN quanto de modelo, né, CAD, planos de testes, histórico de alterações, então controle de versão, controle de revisão, porque quando a gente fala, né, de um design conceitual, o desenho ele já nasce morto, porque muitas coisas vão ter que ser alteradas, né? Tanto com base na informação do marketing, né, do que foi analisado no mercado, quanto das possibilidades de fabricação, possibilidades de engenharia, né? A engenharia propriamente aplicada. E quando a gente vai para o próximo passo, que é a engenharia, para validar, né? Então, olha a quantidade de documentos, isso assim, num processo que 95% das empresas que eu visitei acaba tendo, né? Atas de reunião, mais e-mails, especificações do produto, listas de materiais, porque aqui a gente já está, né, prosseguindo para um projeto executivo, um projeto detalhado, né, mais documentos CAD, mais versões e mais revisões, porque pode ter alteração, né, pode ser que a engenharia em si ela acabe tendo algumas restrições ao desenvolvimento daquele design conceitual, né? Documentos de aprovação, documentos de suporte, toda a parte de validação do projeto aqui na engenharia, tem mais um pacote de documentos, né? Um pacote de dados que formam os documentos aí para compor a engenharia. E depois da engenharia, a gente vai para a requisição de compras, onde a gente tem mais e-mails, mais ordens de compra, registros de serviço, assim, totalmente linkado. RP, né? Exatamente, próprio RP, totalmente linkado já com os recursos da empresa que a empresa possui, recursos que a empresa precisa comprar mesmo, solicitar, tudo isso numa cadeia que assim é como se fosse um organismo vivo, né, Léo? Tipo, é algo que Exato. assim, tem que Sistema ser nervoso, né? exato, tem que acontecer rodando, né? Tem que acontecer assim direto, sem pausa. Não é um departamento faz, depois faz o outro. Não, é tudo ali ao mesmo tempo. Pode ir para o próximo. E aí, né, a gente vem também para venda e controle de qualidade, né? Porque uma vez que o produto todo é desenvolvido, alguém precisa vender. Então, isso gera mais feedbacks do cliente, reclamações do cliente. Se precisar de ser alterado algo no produto, né? Como que essa decisão pode voltar? E mais suporte técnico, vem mais e-mails, mais feedback do cliente, mais reclamações. Se tiver com todo esse workflow muito bem certinho, vai vir também reclamações do cliente, relatórios de falha do produto, solicitações de aprimoramento. Então, assim, é uma gama realmente de documentos que precisa ser, né, analisado ali e passado certinho no workflow. E também existem, né, esses diversos tipos de documentos, de sistemas, né, que precisam se integrar. Né? Isso aqui a gente falando de documento, desenho 2D, modelo 3D, dados do RP, layout, dados do CRM, os tipos de extensões de arquivos que a gente tem, os e-mails que são mandados, que são recebidos, os arquivos de vídeos, caso sejam criados, e toda a conexão, né? Desde um CRM conectado a um PDM, conectado a um SCM, né? Um Supply Chain, conectado, tudo isso que esteja andando da maneira certa, né? De maneira correta. Então, como que um PDM, né? Que a gente está trazendo aqui, pode se encaixar nisso tudo, né? Então, é uma pergunta que eu deixo agora, né? Jogo a pulga atrás da orelha e mais para frente a gente tenta responder aí, né? Arquitetando a solução, ok? Perfeito, Renan. E, pessoal, pegando o gancho desse fluxo de desenvolvimento citado pelo Renan, né, alguns departamentos como marketing, design, engenharia, e essas documentações que são trabalhadas dentro desses departamentos, né, vamos imaginar o seguinte, ó,
Ali embaixo, a gente tem alguns, aquilo que a gente chama de recipiente de dados, ou seja, locais onde a gente salva esses documentos do nosso projeto, do nosso desenvolvimento. Então, por exemplo, nós temos ali o hard drive, né, a máquina local de vocês, o servidor, então o servidor da empresa lá onde você cria suas pastas, o sistema ERP, onde você lança a lista de peças, você gera a requisição de compras, né? O SharePoint e um sistema CRM. Então, estou imaginando aqui uma empresa trabalhando com esses 5 recipientes, certo? Então, os documentos de marketing que são gerados ali, documentos PDF, e-mail, Word, Excel, a gente salva na máquina local, aí manda no SharePoint para compartilhar lá com o nosso departamento de vendas. Aí a parte de design recebe essas documentações de marketing, vai salvando seus documentos também nesses recipientes, engenharia, requisição de compras, e de acordo com o que a gente vai salvando de cada departamento nesses recipientes, pessoal, olha quantas informações da nossa empresa a gente tem em locais diferentes, gerando cópias, e muitas vezes a gente nem tem o controle dessas cópias, né? Porque vamos imaginar o seguinte, eu salvei nesses 5 recipientes, mas, como o Renan disse, né, na situação que a gente está hoje em dia, a gente indo trabalhar em home office, né, em casa. Então, eu salvei ali um documento da engenharia, um projeto E-Plan, por exemplo, na minha máquina local para eu trabalhar, salvei no servidor para ficar lá no histórico da minha empresa, só que aí eu estou indo para casa, eu salvo no meu HD. Então, aí eu já adiciono mais um recipiente de dados. Salvei no meu HD, por segurança, ainda salvei na nuvem. Então, máquina local, servidor, HD e nuvem. Já temos 4 locais diferentes com o mesmo projeto, na qual eu vou continuar fazendo a edição dentro do ePlan e posteriormente, vamos imaginar o seguinte, passou 1 mês, 2 meses, eu preciso acessar esse projeto, qual que é a verdade desse projeto, né? O da máquina local, o do servidor, o do meu HD, porque assim, cada modificação que eu vou realizando, eu vou salvando nesses lugares diferentes que eu salvei anteriormente? Muitas vezes eu não sei, né, pessoal? E imaginando o seguinte, esse projeto ePlan, eu disparei esse projeto, só que voltou lá da fabricação com alguma solicitação de alteração, né, com uma Engineer Change Order, por exemplo. Precisei gerar uma versão, uma revisão desse projeto ePlan. Então, a versão inicial, né, o primeiro projeto que você fez, que já estava na máquina local, no HD, no servidor, na nuvem, gerei uma versão dele. Então, vamos imaginar o seguinte, mais um documento, temos 5. Só que esse 5º documento, que é a versão 1, por exemplo, versão 2, que é a nova versão solicitada, eu salvo de novo ali no hard drive, salvo no servidor, no SharePoint, no RP, no CRM, e assim sucessivamente. Então, o que eu quero dizer? Só o fato de eu gerar uma versão, 4 documentos que eu tinha antigamente, se eu salvar em locais diferentes, eu vou replicando esse documento. Preciso mandar esse projeto para um fornecedor. Mando por e-mail, pessoal. Quando você manda por e-mail, olha o que acontece. Você está mandando uma cópia desse projeto, então, das 4 que você tinha, gerou versão. Então, vamos supor que eu gerei versão, salvei em mais 2 lugares. Eu tenho agora 6. Vou mandar um e-mail para o fornecedor. Na hora que eu vou mandar um e-mail e anexo esse projeto, eu gero uma cópia no meu e-mail, enviei o e-mail, a pessoa que recebeu o e-mail, lá o fornecedor, ele está com essa cópia, foi anexada. Ele salvou na máquina local dele. Então, já tenho 8 documentos aí do mesmo projeto, sem eu saber qual que é a verdade, qual que é o mais atual e qual que é o projeto que está com as modificações corretas para fabricação. Sem contar o seguinte, estou falando de segurança de fabricação. Então, vamos supor que você fabricou um projeto de maneira incorreta porque estava com a versão errada. Só que é o seguinte, além dessa questão que você pode sofrer, que é fazer a fabricação de maneira incorreta, o fato de você ter várias cópias, igual eu citei, você mandou por e-mail, você tem muitas pessoas com o seu documento em mão, tá? Então, o que pode acontecer? Um concorrente receber o seu projeto, pode cair na mão de uma pessoa errada, e assim sucessivamente. Então, não somente a fabricação incorreta é um problema, mas também muitas pessoas agindo em cima de uma informação que, como eu disse lá no início, ele é um documento, então ele exige uma segurança, ele exige um gerenciamento e não pode estar em diversas mãos, em diversas empresas por aí, tá bom? Ok, pessoal. Então, falando desses recipientes de dados, né, que eu estava citando, então hard drive, HD, nuvem, SharePoint, CRM, ERP, não importa qual seja o recipiente,
vou fazer uma pergunta para vocês, ó. Vou lançar aqui a pergunta. Então, vamos lá. Quantos recipientes de dados, esses locais, né, na qual você salva os documentos, você possui dentro da empresa, em média, de 1 a 3, ou seja, máquina local, servidor e nuvem. De 4 a 6, acrescenta aí ERP, CRM, SharePoint. 7 a 10, o HD pessoal, uma pasta no OneDrive, Google Drive, Dropbox, e assim sucessivamente, tá? Temos aqui quase todo mundo já votou, pessoal. Vamos lá. Mais alguns segundinhos. Qualquer questão, qualquer dúvida, enviem para a gente aqui, por favor, tá? A gente vai estar respondendo no final. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Perfeito, pessoal. Vou cancelar aqui e vou compartilhar aqui o resultado. Então, o que a gente tem aqui como resultado, né? A gente tem 54% possui de 1 a 3, tá? De 1 a 3 recipiente de dados. Então, vamos imaginar a máquina local, o servidor e a nuvem, tá? E 46% possui de 4 a 6. Então, o que a gente pode dizer? Metade das pessoas ali possui pelo menos 3. Então, se possui pelo menos 3, todas as documentações que são trabalhadas na sua empresa, vamos dizer assim, em média, né? Documentações citadas pelo Renan anteriormente, passa por marketing, design, engenharia, requisição de compra, suporte, setor de orçamentos, setor de fabricação. Todas essas documentações vão possuir ali pelo menos 2, 3 cópias, né? Nem estamos falando de versão e revisão, estamos falando do documento ali, o primeiro realizado, tá? E o restante, 46%, que possui de 4 a 6, vai possuir mais cópias dos seus documentos, consequentemente, terá uma dificuldade maior para encontrar a verdade que está sendo trabalhada no momento, tá? E também não possui um gerenciamento, porque esses recipientes que são disponibilizados, por exemplo, pelo Windows, né, o Explorer ali da máquina local, ele vai te dar somente a data que foi salvo esse documento e o nome desse documento, tá? Então não vai ter um gerenciamento, vai ser difícil de você encontrar a versão mais atual. Às vezes você está trabalhando ali na semana nesse projeto, mas passaram-se 1, 2, 3 anos, você vai fazer um projeto muito parecido com o que você realizou anos atrás. Como você faz para localizar esse projeto? Será que é fácil encontrar agora esse projeto lá no Windows Explorer, ainda saber qual que é o documento mais atual de cada etapa que envolveu o desenvolvimento desse projeto? Então aqui de 4 a 6 recipientes fica mais complicado ainda, tá bom? Então, deixa eu retirar aqui a pesquisa. Vamos continuar aqui. Então, a gente vai trabalhando em um único cofre digital, pessoal. O Autodesk Vault, aqui a ferramenta da Autodesk que vai proporcionar o gerenciamento e o controle das suas documentações e dos seus processos. O Renan, representante aqui da Autodesk, vou passar a bola para ele, que ele vai poder falar com mais clareza e mais objetivo aqui para vocês. Perfeito, Léo. Pode ir para o próximo slide. Né? Quando a gente fala de um cofre digital, né, a gente tem o principal objetivo, né, de ter realmente todos os dados certos na hora certa. O que eu quero dizer com isso? Tendo esse objetivo, né, alcançado através de uma ferramenta, a gente vai trazer para a nossa companhia, trazer para o nosso departamento vantagens competitivas, né, e poder de decisão. O que é poder de decisão? É você conseguir olhar com clareza onde está ali o seu gargalo, né, onde está o seu ponto crítico, e tomar decisões que vão efetivamente trazer resultados, né, trazer mais vantagem. Né? A ideia aqui é sempre trazer mais vantagem competitiva e realmente ter os dados na hora certa. Próximo slide. Então, quando a gente visualiza isso que o Léo falou, né, a gente fala, meu Deus, que bagunça, que desorganização é a minha organização, certo? Então, a ideia da gente ter um gerenciador, né, como o Volt, é justamente a gente poder ter tudo isso, né? Pode ir para o próximo slide para a gente poder ilustrar melhor o nosso workflow.
é ter realmente tudo isso, todos esses documentos baseados em uma única central da verdade, né? Onde ali a gente vai ter, que eu vou explicar um pouco mais à frente, algumas restrições atribuídas a esse cofre de permissionamento, né? De controle de revisão, de gestão propriamente dita, né? Dos dados, né? Acho que o, princip, a principal, o principal objetivo, né? É tratar com clareza todos os dados, né, que formam nossas informações dentro do sistema. Então, o Autodesk Vault ele vai colocar tudo isso que a gente está falando, todas essas extensões de documento, todos esses tipos de documento em um único ambiente e vai poder controlar e gerenciar as entradas e saídas desse documento, seja entradas internas e saídas externas, entradas externas, né, e visualizações internas. Então, o Vault ele tem essa função, né, de organizar e dar mais clareza, né, com o controle das versões e das revisões. Então, uma vez que você faz uma versão nova, né, falando de uma alteração, né, de um documento, ou faz uma revisão, né, de uma vez que o documento já foi emitido, o Vault ele vai dar esse controle, né, de qual documento é esse, quem alterou esse documento, vai poder rastrear o que esse documento, em quais outros documentos esse documento está relacionado. Então, o Vault ele tem essa propriedade, né, de poder rastrear e identificar realmente se eu alterar um desenho, qual que é o impacto que eu vou ter no meu conjunto como todo, né? Qual que é o impacto que eu vou ter de alterar um documento ou apagar um documento ali do meu cofre. E ter o permissionamento, né? Isso que é importante, é identificar quem pode ver e visualizar aqueles documentos. Então, o Vault ele é baseado em 3 pilares. Tá? O primeiro pilar que a gente trabalha é com o usuário, né? Então, o usuário ele vai ter ali buscas e reutilização, né, do documento da engenharia, design simultâneo, ou seja, o Vault ele é um sistema ele tem um sistema de segurança nível 2, que é sistemas de checkout e check-in. É uma vez que um retira, né, um documento do Vault, outra pessoa não pode acessar esse mesmo documento porque ele está em trabalho por outra pessoa. Tá? Porque isso pode acontecer, né, e a gente vê acontecendo muito, projetistas ali trabalhando no mesmo projeto, né, trabalhando no mesmo arquivo, só que em máquinas separadas e fazendo alterações diferentes no mesmo arquivo, no mesmo projeto. Então aqui a gente traz esse sistema de segurança, tá? Qualquer integração a nível CAD, seja um modelo 3D ou um modelo 2D, relações de rastreamento, o usuário vai poder identificar toda a árvore de conjuntos que o componente vai estar linkado. Então, imagina que um parafuso, tá? Um parafuso num componente de uma máquina, um componente de fixação de uma máquina. Se eu alterar esse parafuso esse componente específico, quais outros componentes ele vai ser alterado? Então, a gente consegue rastrear, fazer esse rastreamento, essa relação de onde está sendo utilizado esse componente, esse modelo. Tá? E você consegue organizar. Então, o usuário consegue, né, fazer tudo isso a parte de processo do fluxo do workflow da empresa, né? Então, publicações e visualizações de modo automático, né? O Job Processor é um dos benefícios do Vault, que a gente não precisa ficar lá criando os PDFs, a gente joga no Vault, ele cria para a gente essas tarefas repetitivas, gerenciamento de conteúdo, ciclo de vida, né, de gestão de um produto, então a gente consegue gerar relatórios que vão identificar ali onde o produto está parado, onde precisa ser liberado, aprovações, listas de aprovações, de verificação, gestão da mudança, né, que nem eu falei, o importante é você ter o poder de decisão, saber onde está o ponto crítico e entrar com uma ação efetiva. E ele também trabalha no pilar da empresa, né, que é ali toda a segurança, né, uma vez que você trabalha dentro do seu firewall, você tem toda a segurança ali de criptografia de dados, relatórios ali do trabalho que está sendo desenvolvido,
Acesso remoto é possível disponibilizar, hoje se fala muito disso. Multi-sites e replicações, né? Um sistema Vault, um Vault Server conversando com outro e pegando informações, né, de outras bases. E toda a integração Enterprise, ou seja, um sistema PDM que vai conectar ao seu sistema ERP, que vai se conectar ao seu sistema CRM, e tendo essa possibilidade de aplicações terceiras dentro do Vault. Quando a gente fala, né, dos principais destaques, né, do Vault, é simplesmente a sincronização, né, você ter a certeza daquilo que você está modelando, principalmente na modelagem 3D, né, utilizando as soluções Autodesk, essa possibilidade de toda alteração que está sendo feita, todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Então, a sincronização ela é bidirecional, reutilização, né? A função copy design ele vai trazer a segurança que você pode copiar um arquivo para usar como base, né? Então, essa reutilização da informação da engenharia, toda a parte de colaboração, né, da empresa, sabendo que todos estão trabalhando numa única rede, né? Todo mundo está trabalhando numa única central da verdade, e integração, né, que é justamente a possibilidade de integrar a outros sistemas, né, não necessariamente a um PDM, mas outros sistemas como RP, CSM, enfim, outros tipos de sistemas. Então, esses são os 4 principais destaques. E aí a gente tem a engenharia, né, do software, ele permite, né, a gente ter um acesso ali integrado com os sistemas ERP, né, toda a parte de design também incorporadas, e a gente fala que o Vault ele é o primeiro passo, né, é organizar a casa. A gente fala que a gente tem que organizar primeiro a casa, e é o primeiro degrau para a gente poder evoluir para um sistema PLM, né? Um life cycle é realmente um futuro não tão distante hoje do nosso mercado nacional. Algumas empresas já estão se mobilizando aí para fazer um sistema PLM completo, mas para que a gente consiga evoluir um dia, né, se a gente tem esse sonho de evoluir, né, a nossa empresa para um sistema de PLM completo, o nosso primeiro passo sempre é arrumar a casa com um PDM muito bem organizado e muito bem completo. Okay? E o Vault ele vai fazer essa função para a engenharia. Tá? Próximo slide, por gentileza. Tá? Então, aqui é um caminho que a gente vê, né, que é muito usual, tá? E a gente não indica, né, que é justamente isso que o Léo falou. Às vezes, a propriedade intelectual que a gente tem no nosso documento, ela é compartilhada, né, de modo, né, aleatório, sem controle, né? E a gente consegue, hoje, nos nossos modelos atuais, a gente consegue entregar a informação para quem precisa. Consegue, mas sem o controle necessário. E o Vault, ele não está ali só para fazer parte da engenharia. Né? Existem maneiras, né, de a gente transmitir a informação de modo mais adequado. Então, isso aqui é um exemplo do que a gente não indica ser feito, e a gente tem essa possibilidade, né, de um caminho que seja filtrado totalmente pelo Vault, trabalhando dentro de casa. E eu coloquei aqui 2 soluções Autodesk, mas lembrando que pode ser feito diretamente pelo Vault, né, através dos compartilhamentos dos viewers do Vault ou do Drive. Enfim, o Vault tem essa possibilidade por e-mail também. A gente pode centralizar, né, todas as informações que a gente quer passar apenas do Vault e fazer com que a informação seja transmitida por um único caminho. Aí o Vault ele tem essa possibilidade também de integrar as soluções em nuvem, né? Então, imagina assim, a gente trabalha dentro de casa, com nossa propriedade intelectual, com todo o nosso controle, né, de documento, toda a gestão daquilo que eu acho importante para minha empresa e aquilo que eu preciso compartilhar, né, eu posso dar o permissionamento e compartilhar com um link na nuvem. Né? Então, a ideia é essa, a gente transmitir a informação com segurança, sabendo para quem a gente está transmitindo, sabendo quem está recebendo, sabendo se a pessoa abriu ou não abriu esse arquivo. Então, a ideia é justamente ter o controle
das GRDs, né, que a gente acaba fazendo, né, das guias de remessa de documentos, que a gente acaba tendo que fazer, né? É um ambiente que a gente tem que trocar informação. Então, o Volt ele vai proporcionar isso de maneira mais adequada aos nossos clientes, tá? Excelente. Bom, Próximo. pessoal, como que o Volt ele vai trabalhar agora com a sua ferramenta ePlan, né? O ePlan ele é uma plataforma de engenharia, não importa qual disciplina que você utiliza aí, o ePlan, tá? E como que a gente vai trazer essa segurança do Volt para dentro do ePlan? O ePlan ele não é da Autodesk, então a gente fica aquela grande questão, né? O ePlan ele se integra de maneira online com o Volt, eu preciso realizar processos manuais para poder trabalhar com o ePlan e ter essa segurança que o Volt proporciona? Vamos entender um pouquinho melhor, tá bom? Então, nesse slide aqui, o que a gente consegue ver, né? Então, as aplicações que nós já citamos anteriormente, né? Imaginando uma aplicação ECAD agora, de um projeto elétrico realizado pelo ePlan, eu até deixei aqui uma aplicação MCAD, um projeto mecânico realizado pelo Inventor, tá? Então, a gente tem ali embaixo, lá no final, nossos sistemas ERP, fazendo o gerenciamento de negócios da empresa e recebendo, por exemplo, dados de peças, lista de materiais que são despachados ali pelas nossas engenharias. O Volt ele vai fazer o caminho entre a nossa ferramenta de engenharia e o ERP, tá? E as informações que saem do nosso sistema de engenharia, que seria o projeto, para você disparar o projeto, por exemplo, para uma fabricação, uma lista de peças para você fazer a requisição de compras e depois disparar lá também no sistema ERP. Essas informações irão passar por esse sistema PDM e via PDM, a pessoa que estiver trabalhando, por exemplo, no departamento de compras, ela vai receber o projeto no determinado status dela ali, né? Vamos imaginar o seguinte, o status dela é quando o projeto está na fase de compras. Então, a pessoa de engenharia finalizou o projeto, disparou a lista de peças, ela transfere a estrutura projeto como um todo, a gente vai ver isso depois na prática, para o setor de compras. Então, o setor de compras vai receber isso no momento correto, a pessoa correta somente vai poder receber isso dentro do PDM para poder despachar para o ERP. Então, o PDM ele vira o sistema nervoso da sua empresa entre as ferramentas ali de engenharia e as outras plataformas, como, por exemplo, o ERP. O ePlan, para ele se comunicar com o PDM, ele precisa de um conector. Esse conector, ele é desenvolvido pela própria ePlan, tá? Ele já é um conector pronto, e esse conector permite essa integração de maneira online. Muitos clientes nossos da ePlan entram em contato muitas vezes e falam, eu gostaria que o ePlan disparasse a lista de peças clicando em um botão dentro do ePlan e mandando isso para o sistema ERP. Então, pessoal, o que acontece? Se a gente disparar direto do ePlan para o ERP, a gente vai mandar essa lista de peças lá para o sistema ERP. Qualquer pessoa pode mandar isso via sistema ePlan, porque basta clicar num botão para poder mandar essa lista de peças. Então, qualquer pessoa pode mandar em qualquer momento e sem nenhuma varredura de informações de quando que isso foi feito, por quem que foi feito, qual versão da lista de peças que é, tá? E ainda isso, para acontecer entre o ePlan e o sistema ERP, dependendo ali do seu sistema ERP, a gente ainda teria que desenvolver alguma tecnologia, tá bom? Com o sistema PDM, não. Então, é um conector já pronto, desenvolvido pela ePlan, na qual você faz a instalação desse conector, você define quais são as informações que serão trocadas entre o PDM e o ePlan, tá? Isso é feito via conector também, e os dois já estão integrados de maneira online. Então, por exemplo, citei bastante a lista de peças, mas além da lista de peças, quando eu defino lá no conector as propriedades, eu defino quais são as informações que são trocadas entre eles. Então, eu vou preencher a informação uma única vez. Então, lá dentro do Volt, estou criando o projeto dentro do ePlan, falo qual que é o autor, falo qual que é o cliente, descrição do projeto, quem que pode aprovar esse projeto. Isso eu estou fazendo dentro do Volt agora. Preencher essas informações é criado o projeto dentro do ePlan, compartilhando essas informações entre o ePlan e Volt. Qualquer modificação que eu faça de cada lado, ele se altera no lado ao contrário ao dele, perfeito? Então, informações e propriedades conectadas aí de maneira online, tá bom? Quais são as responsabilidades do PDM, né? Então, o PDM é a definição de usuários, grupos e regras, ou seja,
quem que está trabalhando dentro da empresa, quais são os grupos. Então, vamos imaginar orçamentos, engenharia, compras e fabricação. E quais são as regras, ou seja, quais usuários podem abrir o projeto ePlan, quais podem editar, quais podem despachar para compra, quais usuários podem receber uma lista de orçamentos e dar continuidade no processo. Qual que é o usuário que faz a aprovação do projeto para ele dar continuidade para outro departamento? Então, a gente cria ali os usuários e grupos e determina as regras de cada um, tá bom? Definição de direitos de acesso, que é qual ferramenta que cada um pode acessar. Definição do fluxo de trabalho, assim como eu disse, quem que vai fazer as aprovações, quem que transmite para o próximo departamento o desenvolvimento do projeto. Gerenciamento de modificações, controle de revisão. Então, gerou uma revisão em cima do projeto ePlan. Quem que pode gerar uma revisão? Se ele gerou, por quê? Quando? Como que ele gerou? Quais são as propriedades obrigatórias que a pessoa tem que preencher quando gera uma revisão? Link com o sistema ERP. Então, o PDM ele vai ter o link com o ERP para poder disparar a lista de peças para o sistema, para poder controlar parte de estoque também. Então, lá no seu sistema ERP tem toda a parte de almoxarifado. Dentro do PDM, você vai ter essas informações e, claro, no PDM, no momento certo, com a pessoa certa, tá? E com as informações corretas também. Então, o PDM ele tem essas responsabilidades, tá? Dentro do ePlan, lá embaixo, a gente tem a parte de desenvolvimento. Então, criação da documentação do projeto, a criação da lista de peças, criação de documentos formatos neutros, né? E revisão e atualização dessa documentação. Ou seja, tudo aquilo que envolve a criação do projeto em si, da disciplina ali que você está trabalhando dentro do ePlan. Então, gerou o projeto elétrico, gerou as listas de peças, documentos de borne, cabo, são os documentos também que vão ser disparados para fabricação. Jogo isso para o meu sistema PDM. Então, função do ePlan, desenvolvimento do projeto. PDM vai receber essas documentações para gerenciar as regras de quem vai receber, quando e por que a gente está despachando esses documentos, né? Preenchendo as propriedades corretas para cada departamento. E quem que vai realizar quem que vai permitir o desenvolvimento, trabalhar com as responsabilidades do PDM, justamente o conector ePlan. Você instalou o conector, ele já vai permitir você fazer o check-in e check-out dessas documentações, o check-in da lista de peças, check-in de documentos neutros, check-in de documentos adicionais e a sincronização do banco. Então, sabe aquele banco de peças do ePlan que você possui? Ele vai estar sincronizado com o seu banco lá do ERP. Como isso? Via PDM. Então, como eu disse, parte de estoque, valores de peça. Imagina o seguinte, você vai fazer um projeto e você precisa comprar um disjuntor. Você trabalha com 3 fabricantes, A, B e C, tá? O fabricante A, ele é mais barato do que o B e o C, certo? Então, como que você vai saber qual que você vai selecionar lá no projeto? Via PDM, o PDM ele está trazendo lá do seu ERP parte de custos dessas peças e parte de estoque. Então, lá dentro do ePlan, o banco está sincronizado, você olhou a parte de custo e parte de estoque, você já consegue selecionar a peça correta. Então, você gerencia o impacto que essas peças vão ter no seu projeto, gerando um projeto que seja muito mais rentável para a empresa, tá bom? Então, falei da parte de custo, falei da parte de estoque aqui, sem contar a parte de criação de peça. Precisa fazer uma peça nova, fez o download lá do Data Portal do ePlan, veio para o banco, do banco ele já abre uma requisição no seu sistema PDM, que é o Volt, e do Volt a pessoa correta, quando receber essa requisição, vai disparar para poder fazer a criação no seu ERP. Então, tudo de maneira integrada, tá bom, pessoal? Continuando aqui. Aqui a gente tem aquilo que a gente chama de Big Picture, né? Como que vai ser a estrutura agora da sua empresa. Então, seu sistema ERP lá em cima, com dados comerciais, o PDM sendo o centro das atenções, gerenciando as regras e recebendo as informações de cada departamento ali, principalmente daqueles que interagem com a engenharia. Toda a plataforma ePlan, como eu disse, não importa a disciplina, se é elétrica, se é pneumática hidráulica, se é instrumentação, se é chicote elétrico, tá? Trabalhando, mandando essas informações para o PDM e recebendo as regras desse PDM também, tá bom? Do Data Portal, mandando peças para o ePlan, que vai para o PDM, que vai para o ERP. E as listas de materiais, a gente despachando do sistema ePlan, chegando no PDM na hora correta e na pessoa correta, verificando parte de estoque, custo e disparando para o ERP. Então, agora vai ser essa a estrutura da sua empresa, de maneira muito mais organizada, tudo com base em gerenciamento e varredura
daquilo que você está fazendo nos documentos, e não somente nos documentos, como também nos processos, tá bom? E gerando ali todo um controle daquilo que é feito para o desenvolvimento do produto. Teve um problema no produto, vamos imaginar aí você está fazendo o desenvolvimento de um carro. O carro não tem um recal, por exemplo? Teve um recal, a gente tem que saber onde foi o problema do carro, em qual parte do processo que teve um problema. Então, com o sistema PDM e com a varredura que ele proporciona, fica muito mais fácil, tá bom? Então, aqui só resumindo tudo aquilo que eu já falei, o ePlan trabalhando com o conector e tendo contato ali com o PDM, realizando todas as funções de gerenciamento. Perfeito? O PDM, pessoal, o Volt aqui, ele vai gerar também uma flexibilidade. Por quê? Você não vai precisar fazer processos manuais. Então, dentro do ePlan já vai ser criado aqui, instalou esse conector da ePlan, o próprio ePlan já vem aqui com o menu. Então, o menu PDM e com as funções que você realiza. Você não precisa ficar realizando troca de documentos XML, TXT, tudo online, tá, pessoal? Via barra de ferramenta. Então, muito mais rápido e muito mais segurança. Todo o pacote Office, ó. Então, peguei aqui PowerPoint, Outlook, Excel e Word. Todo mundo também com essa flexibilidade proporcionada pelo Volt e tendo a barra de ferramentas já padrão. Tem alguma engenharia mecânica aí dentro da empresa, trabalhando aí com AutoCAD, com Inventor, ou qualquer ferramenta Autodesk, até mesmo um SolidWorks, também tem a barra de ferramentas do Volt. Perfeito? Então, vamos lá, pessoal. Esse aqui que é o nosso ciclo de trabalho aqui, né? Agora trocado por um ciclo de trabalho muito mais claro, com muito mais informações e com muito mais segurança. Ok? Então, para finalizar, pessoal, a gente até ultrapassou aqui já o horário do nosso webinar. Vou fazer uma última pergunta, tá bom? E além dessa última pergunta, eu vou pedir para vocês mandarem para mim ali em perguntas e respostas se vocês gostariam de um webinar somente técnico. A gente abre o Volt e nesse webinar a gente vai falar somente dentro do Volt, realizando funções técnicas. Então, manda lá para a gente se vocês gostariam de um webinar assim. E, além disso, vou lançar essa pergunta aqui para vocês. Vou colocar aqui a última pergunta. Então, vamos lá. Você acredita que as empresas necessitam de um sistema PDM/PLM, tá? E gostariam de conhecer melhor o Autodesk Volt? Lembrando, mandem para mim lá em perguntas, tá? Se vocês gostariam de um webinar somente técnico, falando somente com funções ali entre Plan e Volt. Agora dar aqui uns segundinhos, todo mundo responder. Vamos lá, pessoal. Falta aí 20%. Perfeito. Vou finalizar aqui, pessoal, compartilhar com vocês e a gente já vai para as perguntas. Olha o resultado aí, Renan, como que ficou. Temos 92% acredita, né, que precisa de um sistema PDM/PLM e 8% falou que não acredita. Quem votou em não, se quiser colocar algum comentário aqui também em perguntas, a gente discute, tá? Sem problema algum. Algum comentário, Renan? Não. Podemos seguir aí para finalização, mas tranquilo. Legal. Vamos para perguntas. Renan, aqui a gente tem duas perguntas. Eu vou ler as duas, aí a gente responde uma a cada um, pode ser? Pode. Que as duas eu acredito que sejam voltadas para a ePlan. Tá? Então, se eu souber responder, responderei. Vamos lá. Se qualquer coisa, a gente vai junto aqui. Deixa eu ver as perguntas. A primeira é de ePlan. Os projetos de ePlan salvos no Volt continuam com suporte à edição simultânea por diferentes usuários? Boa, excelente pergunta. Obrigado pela pergunta, tá? Vou explicar um pouquinho aqui para o Renan, para ele entender um pouquinho melhor o que foi essa pergunta. Seguinte, Renan, o ePlan, ele tem a edição multiusuários. Então, dentro da licença, mais de um projetista, ele pode abrir o projeto ePlan e cada um está trabalhando numa parte do projeto, até mesmo na mesma página, só que em propriedades diferentes. Aí ele está perguntando aqui com o Volt como que isso funcionaria. Bom, vamos lá.
Quando a gente salva um projeto EPLAN dentro do Volt, pessoal, vocês que conhecem o projeto EPLAN, vocês sabem que ele é composto por dois documentos, né? Então, o documento .elk, né, que é aquele executável para você poder abrir o projeto, aquele que tem o símbolo do EPLAN, o vermelho, e a pasta de projeto, que é a .edb. Então, se o seu projeto chama, vamos lá, CCM, então você vai ter o ccm.lk para você poder abrir o projeto, ccm.edb, que é onde está toda a sua estrutura do projeto. Legal, quando você salva no Volt, pessoal, o Volt automaticamente vai pegar esses dois documentos e vai transformar naquele backup do EPLAN, que é o .zw1. Então, pegou esse projeto EPLAN, salvou no Volt via EPLAN mesmo, o próprio Volt sozinho pega esses dois documentos, transforma no backup do EPLAN ZW1 e salva dentro do Volt. Por que isso? Para economizar espaço lá no seu banco, tá? Legal, vou trabalhar dentro desse projeto. Então, o usuário X abriu lá o projeto EPLAN via Volt, automaticamente o Volt pega esse documento, ele vai lá no seu cofre, pega esse ZW1, transforma depois de novo em LK e EDB e se torna o projeto sem ser backup. Então, mais de uma pessoa vai poder trabalhar dentro dele, tá? Assim como o módulo do EPLAN permite multi-usuários, tá bom? Mas a diferença é que agora o Volt está controlando as modificações dentro desse projeto. Na hora que essas duas pessoas terminarem, porque assim, o EPLAN está salvando o projeto simultâneo. O EPLAN ele não é igual a outras ferramentas de engenharia na qual você tem que ficar salvando. Ele está salvando simultâneo e já gerando essas alterações lá no Volt. Na hora que você volta ele para o Volt, novamente ele pega, faz o backup, volta lá para o Volt, ele fica com as modificações lá de descrição de modificação, de usuário e com as propriedades que você determinou na implementação do Volt dentro da sua empresa, que devem ser preenchidas para cada modificação. Perfeito? Renan, essa parte de EPLAN deu para... Deu. É bem próximo de um trabalho simultâneo no Collaboration Workshare do Revit, podemos utilizar como exemplo. Tá. É mais ou menos porque o Revit a gente consegue fazer até edição simultânea com um documento na nuvem, né, no BIM 360. Legal, então, legal. É quase a mesma, deu para entender, sim, é quase a mesma relação aí que a gente tem. Show de bola, excelente. Então, batendo o martelo aqui para a pessoa que fez a pergunta, pessoal, vai continuar edição colaborativa ali, tá? Só que agora com as permissões e controle que a sua empresa determinou para os usuários e departamentos dentro do Volt, tá bom? Segunda pergunta, acho que vem muito disso também. Edição colaborativa, como hoje é possível? Muito disso que a gente já comentou hoje, né? Nessa última pergunta. O Volt nada mais vai gerar vai ter o gerenciamento e a varredura dos seus documentos, mas ele busca lá no cofre, traz para você trabalhar e, novamente, de acordo com as permissões que você determinou. Lembrando, pessoal, eu e o Renan aqui, a gente cita alguns exemplos, mas nada é uma lei, porque as permissões dentro do Volt é de acordo com cada empresa. Então, a empresa determinou que o usuário Leonardo de orçamentos não pode acessar esse documento. Se eu determinei essa regra, eu não vou acessar. Então, de acordo com as regras que foram determinadas, você pode trabalhar de maneira colaborativa, assim como a gente já citou anteriormente aqui no caso do EPLAN. Perfeito? Perfeito, isso mesmo. Bom, pessoal, somente isso. Mais alguma pergunta? Aqui a gente teve somente essas duas. Bom, acho que é só isso. Agradecer aqui imensamente a presença do Renan. O Renan ele é um especialista técnico muito requisitado lá da Pars, tá, pessoal? Justamente pela experiência dele em toda a plataforma Autodesk. Então, agradecer, Renan, muito obrigado, viu? Obrigado eu, Léo. E fico aberto a mais convites, né? Opa, vamos lá. E do que precisar, né, o pessoal que me adicionou no LinkedIn pode entrar em contato se tiver alguma dúvida sobre Volt, sobre Inventor. Por favor, entre em contato comigo que eu estou à disposição. Muito obrigado, viu, Léo, pelo convite. Opa, eu que agradeço. Pessoal, agradecer vocês também pela participação, tá bom? Qualquer dúvida, assim como o Renan disse, pode acionar a gente lá no LinkedIn, pode mandar mensagem lá que a gente vai estar respondendo. E prometo para vocês que o próximo webinar vai ser somente técnico de Volt, para vocês verem ali dentro da ferramenta como que é o trabalho entre Plan, Volt, Inventor, a gente pode abrir o Inventor aqui também,
vamos trabalhar de maneira técnica, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.